Ei, meus queridos, vamos continuar nossa leitura da Bíblia, mas primeiramente eu quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo, porque são mais companheiros já para ler a Bíblia, isso é muito bom, para ouvir os vídeos da Bíblia. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Dalva, e hoje é 13 de abril de 2022. Vamos prosseguir, nós estamos terminando o livro de Josué, só vai até 24, só vai até capítulo 24, e nós vamos passar para o livro de Juízes. Aí nós vamos conhecer a história de Sansão e Dalila e outras histórias da Bíblia. Capítulo 20 de Josué, as cidades de refúgio. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para sua própria casa, à cidade de onde fugiu. Assim eles separaram Quedes, na Galiléia, nos montes de Naftali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Vamos ver o capítulo 21 de Josué. As cidades dos levitas. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, de Azer e de Naftali, e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, nem sei como é que fala isso. Merari, acho que é Merari, que entre vogais tinha que ser 2 R, né? Os descendentes de Merari, tá esquisito, clã por clã, receberam 12 tribos das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Quiriate-Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor,
nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enac. Enac era a turma dos gigantes lá, né? Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, aos descendentes do sacerdote Arão, deram Hebrom, cidade de refúgio, para os acusadores de homicídio, Libna, Jatir, Estemoa, Rolon, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas 2 tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com seus arredores. Eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13, cada qual com seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Quibizaim e Bet-Horon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanak e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas e gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés. Receberam Golã, Embazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beesterá, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Sacar, Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Azer, Mizal, Abdon, Elcate e Reobe, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes, na Galiléia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Ramote-Dor e Cartã, cada qual com seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, eu de novo com a palavra esquisita. Eu não sei se estou lendo certo. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon, Joqueneão, Cartá, Dímina e Naalau, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim, Resbom e Jazar, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. A Bíblia fala, gente, que Deus vela pela palavra para cumprir. Então a palavra de Deus é muito tremenda, é viva.
E a palavra de Deus é para ser obedecida. Não é para ser julgada, não é para ser... Né? Deus não quer saber a nossa opinião. Deus quer que nós obedeçamos a Ele. Então o que Ele falou é para fazer e pronto. Mas isso aqui é muita coisa do Velho Testamento, não é coisa que a gente faz hoje. Mas está falando aqui que o que Ele fez, Ele cumpriu. É que o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes. Nenhum dos inimigos do povo de Israel pôde resistir-lhes. Pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Que a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus e Deus é demais, gente. Em todo tamanho que a gente pensar Deus, Ele é maior. Ele é tão grande que a Bíblia fala que Ele mediu a terra com os palmos e a água Ele mediu a terra do mundo com os palmos e mediu a água com a concha das suas mãos. Então, olha o tamanho da mão de Deus. É a mão dele que está sobre nós, graças a Deus. É demais, né? Mediu a água com a concha das mãos, a água do mar. Esse é Deus. Esse é o Deus que nós temos, nós sabemos em quem nós temos crido, né? Esse é o Deus que nós pregamos. É Deus grande. Não é Deus que precisa de carregar nem tirar poeira. Mas é Deus dos deuses. Deus das nações. Deus de todos os viventes. Capítulo 22 de Josué. O regresso das tribos do leste. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Isso é aquelas duas tribos que ficou do outro lado do Jordão. As duas tribos e a meia tribo de Manassés. Quem está acompanhando a Bíblia já sabe. É Ruben, Gade. Aí, ó. Falou aqui no início, ó. Ruben, as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. E a meia tribo de Manassés. Agora, aí tá mandando eles voltar para casa, ó. Agora que já possuíram a terra de Canaã, vocês podem voltar para casa. Vocês vieram para ajudar a lutar. Para espantar os gigantes de lá e acabar com eles. Agora que o Senhor, seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor. Isso aí, gente, isso é primordial. Nós não podemos esquecer disso, ó. Isso é para os dias de hoje, ó. Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Isso Deus está falando para nós, para os dias de hoje. Nós não podemos esquecer, gente, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. É a única verdade. A única verdade que nós conhecemos é a Bíblia. O resto, tudo é coisa de homem. O que pastor falar, você tem que conferir na Bíblia. O que padre falar, você confere na Bíblia. O que o bispo falar, você confere na Bíblia. O que o papa falar, você olha na Bíblia. Porque a regra de fé verdadeira mesmo, a única, é a palavra de Deus, é a Bíblia, que é sagrada. E o resto, tudo é coisa de homem. Se o homem falar certo, glória a Deus, nós estamos juntos. Mas se falar errado, nós estamos fora. Eu, graças a Deus, estou fora já das coisas erradas. Porque eu não conferia na Bíblia e ficava aprendendo coisa errada. Agora, eu confiro na Bíblia e se alguém falar comigo uma mentira, eu sei que é mentira. Eu falo, para trás de mim, Satanás, isso é mentira. Não está na Bíblia. Então, o que Deus pediu, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor, o seu Deus,
Andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele. Nós temos que ser apaixonados por Jesus. Apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Não por fingimento e não por aparência. Tá falando isso, mas de todo o coração e de toda a alma. De todo, né, que nosso amor seja maior para Deus. Que nós possamos amar nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, mas que Deus seja o nosso maior amor. Que Jesus seja o nosso maior amor. Porque Ele se entregou por nós. Ele deu a vida por nós. Nós temos que amar sim, cada um no seu lugar. O amor a Deus tem que ser o maior. Por isso que o mandamento maior é esse aqui, só dois, ó. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E amarás o seu próximo como a si mesmo. Então, do jeito que a gente ama o próximo. Porque eu me amo bastante. Eu me amo. Aí eu tenho que amar o próximo igual. Mas a Deus eu amo muito mais. Porque Deus é tudo para mim, eu não sou nada. Eu sou vulnerável. Eu sou frágil. Eu sou um sopro. Sou pó. Eu estou hoje viva aqui, amanhã eu posso amanhecer morta. Nem posso falar acordar, né? Que morto não acorda. Amanhã eu posso amanhecer morta. Mas o Senhor vive para sempre. Graças a Deus. Como diz a Bíblia em Mateus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em Hebreus. No livro de Hebreus. Prosseguindo, então, no versículo 6 do capítulo 22 de Josué. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. À metade da tribo de Manassés, Moisés dera terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué dera terras do lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Na terra de Canaã, né? A meia tribo ficou para trás, lá do outro lado do Jordão. Mas a outra meia tribo de Manassés possuiu terra junto com os israelitas, em Canaã. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, os despojos, né? Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali, junto ao Jordão, ao rio Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, do lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Ó, que perigo, hein? Que perigo. Vamos ver por quê. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, às tribos de Ruben e Gade e à metade da tribo de Manassés. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dos clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés, disseram-lhes: assim diz toda a comunidade do Senhor. Como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com o Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado. Aquele lá atrás que Balaão ia lá, né? Balaão era filho de Peor. Né? Que Balaão era meio macumbeiro lá. Até hoje, praticava adivinhação.
Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor, e agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Eu vou acabar de ler para explicar. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado? Ou melhor, né? Não tem interrogação. E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então as tribos de Ruben, de Gade, e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel saiba, se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Olha só, presta atenção, gente. O poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupem hoje. Não nos poupem hoje. Se construímos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça contas disso. Que o próprio Senhor nos peça contas disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade. O Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios, um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram o que os homens de Ruben, de Gade e de Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus, e não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade
deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Ai, que maravilha, gente. Que palavra poderosa, hein? Vou explicar. Quando eles voltaram para a terra deles, eles fizeram um altar, fizeram uma festa. Aí quando o pessoal que ficou do outro lado viu esse barulho, viu essa festa, e viu... Aí eu já li, até esqueci o que eles fizeram. O que eles fizeram né, que dava para se ver de longe. Alvoroço, barulho, festa. Aí eles imaginaram. Falavam assim, o pessoal já voltou e já largaram o Senhor. E a ira do Senhor vai cair sobre nós e não vai dar certo esse negócio. Já pensou que eles já caíram na idolatria. Só que não era, gente. Eles fizeram um altar para servir de testemunho. Porque as gerações futuras iam ver. Porque as gerações futuras vão ver aquele altar e falar, para que isso? Que altar é esse? Aí eles explicavam. Eles faziam um altar como testemunho. Para lembrar. Igual ele falou aqui, ó. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome. Um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Ai, meu Deus. Glória a Deus por isso, né? O Senhor é Deus. Deus forte, Deus de guerra, Deus de maravilha, Deus de vitória, Deus de provisão, né? Deus de conserto, Deus de aliança, Deus de promessa. Gente, Deus é tudo. Todos os adjetivos que a gente dá para Deus ainda é pouco. Porque Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Então nós não precisamos, né, de ter outros deuses. Deus é único, Deus, é único. É o Criador do céu e da terra. Deus é Deus de todos os viventes. Deus é Deus de todas as nações. Ele é Senhor dos exércitos. Então é isso aí, gente. Esse vídeo de hoje teve essa complicação, né, no meio. Da gente ver essa história aí, ó. Que quando o pessoal voltava, né, eu creio que isso aconteceu depois de um tempinho, tipo, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 6, que eles fizeram esse altar, fizeram aquela festa, né, em memória, né, para testemunho, fizeram aquele altar para testemunho, para quando as gerações futuras perguntassem, eles falavam. Eles falavam que né, do quanto que Deus, né, foram com eles e Deus está sempre com eles, com o povo de Israel. Então isso, gente, é para os dias de hoje também. Nós não podemos largar Deus. Deus é tudo que nós temos. E hoje nós falamos em Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus é Espírito, mas Ele se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo. Então nós falamos muito de Jesus, porque o próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Então nós adoramos ao Senhor, buscamos ao Senhor na pessoa de Jesus Cristo, porque nós sabemos que Jesus está em Deus. Como Jesus disse, não vê. Pedro falou, Senhor Jesus, me mostra o Pai, você está falando tanto no Pai, nos mostra o Pai e isso nos basta. Aí Jesus falou com Pedro assim, olha, ô Pedro, estou com vocês há tanto tempo, você ainda não compreendeu? Você não compreendeu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As obras que eu faço, é pelo Pai que eu faço. Então, gente, vamos continuando, ler a Bíblia, entender. E a gente vai explicando na medida do possível, né, o que eu souber. Né, porque a gente nunca sabe muito. Mas o pouco que eu sei, eu vou explicando, que Deus vai me revelando. Em nome de Jesus. Então, que a paz seja convosco, com as suas famílias. Que Deus abençoe a sua casa. Eu quero até fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que abençoe essas famílias, abençoe essas pessoas que estão ouvindo esses vídeos. Que o Senhor abençoe essas famílias, meu Deus, trazendo paz, trazendo reconciliação, trazendo conserto para essas famílias, nos casais, trazendo restauração, meu Deus, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Pai, a Tua palavra liberta, a Tua palavra cura. Então eu peço, Senhor, que esteja entrando, Pai, na casa dessas famílias, dessas pessoas que estão acompanhando, que crê na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa aumentar a fé. Porque tudo vem do Senhor, Pai. Nós não podemos nos vangloriar, falar que nós temos muita fé, não. Que tudo é o Senhor que dá. Se nós temos fé, é porque o Senhor nos deu.
O Senhor plantou em nós essa semente da fé. Então, Pai, que o Senhor esteja restaurando essas famílias, essas casas, livrando essas pessoas dos vícios, das pornografias, livrando dos vícios, das drogas, das bebidas alcoólicas, da prostituição, né, dos adultérios, da confusão, Senhor, da briga entre família. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa restaurar essas famílias, para abençoar essas famílias. Na pessoa que estão acompanhando para esse canal, vendo esses vídeos, que essas nações, essas famílias sejam abençoadas. Para a glória do teu nome, Pai, é a minha oração e o meu agradecimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus que abençoe, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.